sabedoria de Deus. O mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. No verso 22, porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, porém de Deus é sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Verso 26, porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria e justiça, e santificação e redenção. Verso 31 e último, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus, meu Pai, diante da tua palavra, meu Deus, que abrimos esta noite, ó Pai, nós precisamos, ó Deus, de um toque teu, ó Pai. Nós precisamos, ó Deus, de uma visitação tua, Pai, uma visitação do alto. Caminha no nosso meio, Deus. Aleluia, Jesus. Nesta noite as nossas feridas, ó Pai, porque são muitas, ó Deus querido. Perdoa, Deus, os nossos pecados, ó Deus. Sê conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Glória a Deus, aleluia. Queridos, a sapiência humana, a expertise humana, a esperteza do ser humano tem levado o mundo à loucura, porque tem deixado de observar a sabedoria de Deus. Aleluia. Um mestre com alguns discípulos, um dos discípulos, ele estava caminhando e ele viu um passarinho caído no chão. Ele pegou aquele passarinho, olhou para o passarinho e falou assim: essa é a oportunidade de eu mostrar para o meu mestre que eu sou melhor do que ele. Aí ele pensou assim: eu vou colocar esse passarinho na minha mão e vou perguntar para ele: mestre, esse passarinho está vivo ou ele está morto? Aí se ele falar que está vivo, eu aperto ele um pouquinho e mato. Se ele disser está morto, eu abro a mão e ele vai se mexer e de qualquer forma ele vai errar. Aí ele mentalizou aquilo e foi até o seu mestre com o passarinho na mão. Chegou para o mestre e falou para ele: mestre, o que eu tenho na minha mão? O mestre olhou assim, algumas penas saindo no meio dos dedos dele, e falou assim: você tem um filhote de passarinho. Ele falou para o mestre dele, falou bem, mestre, mas esse passarinho, ele está vivo ou ele está morto? E o mestre olhou para os olhos dele e foi pronto a dizer: isso só depende de você. E eu vejo, irmãos, que muitas vezes nós queremos ser muito mais espertos do que o próprio Deus na nossa vida. Assim como esse servo, ele queria ser mais esperto do que aquele mestre. Nós muitas vezes nós buscamos também ser muito mais esperto que o próprio Deus.
problema da humanidade é querer ser mais esperto que Deus. Quem que quer ser mais esperto que Deus, querido? Basta você sair na rua e convidar as pessoas para vir para a igreja. Basta você ir numa pessoa que está desviado e falar para ele: vamos para a igreja. Muita gente quer ser mais esperto do que Deus. E muitas vezes nós estamos dentro da igreja e nós queremos ser mais espertos do que o próprio Deus. Eu estava conversando hoje na porta da igreja. Tinha algumas pessoas aqui da igreja. Eu estava conversando com Adrian. Eu estava falando para ele assim: Adrian, quando você era pequeno, alguém falava para você: arruma a cama. Ele de pronto falou assim: minha mãe. Aí eu falei para ele assim: mas mais alguém falava isso? Meu pai. Mas eles falavam: arruma a cama de novo? Falava. E falava: arruma a cama de novo? Falava. Arruma a cama de novo? Falava. E você hoje, você arruma a sua cama? Arrumo. Então, mas você teve que ouvir muitas vezes esse arruma a cama, para aquilo poder entrar dentro do teu psicológico e você, automaticamente, quando você levanta, você arruma a cama. E assim é a nossa vida perante Cristo. Nós precisamos ouvir muitas vezes as mesmas coisas, para que aquilo entre na nossa mente e nós comecemos a praticar. Por que a gente fala aqui no púlpito que nós temos que orar, que nós temos que jejuar, que nós temos que orar a Deus, que nós temos que buscar esse Deus maravilhoso? Porque não é na primeira vez que a gente fala isso, que algumas pessoas vão de pronto sair exercitando. Então tem coisas na nossa vida que nós precisamos ouvir várias vezes e nós precisamos replicar várias vezes. E nós continuamos ainda querendo ser mais esperto do que o Todo-Poderoso, que rege a nossa vida, que rege o nosso querer, que administra a nossa vida. Pensa bem, queridos, o maior interessado em que nós nos demos bem nesta vida é o próprio Deus. O próprio Deus é o maior interessado em que nós nos demos bem nesta vida. Por quê? Porque nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus. E algumas situações nós passamos para que nós nos lembremos do Senhor de alguma forma diferente. Foi dado testemunho aqui hoje a respeito disso, maravilhoso. Testemunho maravilhoso. Nós temos muitos testemunhos a dar diante do Senhor, mas às vezes nós fechamos a nossa boca e a gente fala assim: ah, mas isso não foi importante, querido. Tudo é importante, tudo o que Deus faz é importante. Tudo. O menor cuidado que Ele tem comigo e com você é muito importante diante de Deus, porque nós fomos chamados para glorificar esse Deus maravilhoso. E como que nós glorificamos esse Deus maravilhoso? É contando para as pessoas aquilo que Ele faz na nossa vida, o que é o testemunho do cristão diante de quem não é convertido. Não é nada mais, nada menos do que aquilo que Deus fez na nossa vida, ou aquilo que Ele está fazendo na nossa vida. O texto que lemos, ele deixa bem claro que a única forma de salvação para a humanidade é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é a única coisa importante. A mensagem da cruz ela é loucura para muitos que estão perdidos.
certas. É se fazer, é querer se fazer mais esperto do que o próprio Deus. É querer se fazer mais esperto do que o próprio Deus. O texto diz que essa sabedoria humana será destruída, os intrusos destruídos. Neste momento, os sábios e entendidos olharão e verão que somente a sabedoria divina é a verdadeira solução para este mundo. Mas talvez seja tarde demais para alguns. Talvez seja tarde demais para alguns. É mais ou menos aquilo que eu falei outro dia no culto aqui também. Eu disse assim para as pessoas, para vocês, né? Eu disse para vocês e repito hoje: você vai esperar o anúncio na televisão dizer que Jesus está voltando? Você vai esperar a televisão, que é pagã, reconhecer que Jesus está voltando para que você se atente para a volta dele? Nós não podemos agir dessa forma. Nós estamos vivendo a eternidade hoje, querido. Nós estamos vivendo a eternidade hoje. Hoje, a eternidade é presente nas nossas vidas. Através da cruz, nós temos o privilégio de conhecê-lo plenamente. A fala do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, 12, diz assim: agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como um material. Material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje conheço em parte, então conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Nós conhecemos Deus hoje, não no todo, porém, vai chegar um dia que nós vamos conhecer a Ele da maneira como nós nos conhecemos, porque nós vamos estar junto a Ele. Os judeus pedem milagres como prova. Eles precisavam ver a ação diante de seus olhos para crer. E os não-judeus procuravam a sabedoria, buscavam seus próprios meios de romper a eternidade. O apóstolo nos diz que nós não devemos ser assim. No verso 23 diz assim: mas nós anunciamos a Cristo crucificado. Uma mensagem que para os judeus é ofensa, para os não-judeus é loucura, mas para nós é a nossa esperança de vida eterna com o Criador. O que enche meu coração de alegria é saber que tanto o judeu como o não-judeu, como o católico, o espírita, o umbandista, todos eles, se conseguirem ver a glória de Deus e aceitarem o sacrifício salvífico da cruz do Calvário, todos eles farão parte do reino de Deus. Assim como nós aceitamos Jesus um dia nas nossas vidas, essas pessoas, elas têm a oportunidade a todo instante, porque a graça redentora de Deus, ela se faz presente. Nós não precisamos de um alarido, uma trombeta ou um cavalgar atravessando os céus para saber que Deus existe. Basta que nós acordemos de manhã e olhemos a maneira como as coisas estão dispostas na natureza, a maneira como o dia amanhece, a maneira como os pássaros cantam, a maneira como as flores nascem, as flores murcham, porque tudo isso conclama a glória de Deus. Então, só não ver
esse Deus maravilhoso, quem não quer, ou então quem quer ser mais esperto do que o próprio Deus. Agora, meus irmãos, lembre-se do que vocês eram quando Deus os chamou, no verso 26. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios, ou poderosos, ou de famílias importantes. Ou seja, não éramos nada. Antes de Deus nos chamar, nós não éramos nada, queridos. Nós não éramos nada. Simplesmente pecadores, rumo ao inferno. Como muitas pessoas aí fora estão andando hoje, rumo em passos largos para o inferno. Nós precisamos ter amor de Deus na nossa vida. Nós precisamos nos abastecer com o amor de Deus na nossa vida para ir em busca destas pessoas. Mas as pessoas não vão nos ouvir. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. O nosso trabalho é fazer a obra, é conclamar Jesus. Quem vai convencer? Não somos nós. Nós oramos por doenças, nós oramos por petições, nós oramos por problemas, mas o Senhor é pronto a nos atender. Que nós diminuamos e que o próprio Deus cresça através da nossa vida. A maneira como Deus opera nos nossos dias, o modo operante de Deus hoje é eu e você. É a maneira como nós agimos, e muitas vezes nós estamos ainda caconho, muitas vezes nós estamos ainda tímidos. Deus escolheu a sua igreja para ser luz do mundo. Você é luz? Então seja luz, querido. Leve esperança, transmita vida para as pessoas. Nós já estamos vivendo a eternidade. O mundo pode até dizer que você e eu não somos capazes, mas a Bíblia diz que Deus te escolheu. Deus me escolheu. E se Deus escolheu, o inferno não é páreo nem para mim nem para você. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Eu aprendo que eu faço parte de algo tão grande, tão maravilhoso, tão magnífico. Nós fazemos parte de algo tão grande, tão magnífico, que o mundo, com suas mentes capciosas, com suas mentes deturpadas, com sua mente de chocar, não consegue entender o valor do céu. O mundo não consegue entender o valor que tem o céu. Nós fomos unidos com Cristo para nunca mais abandonarmos. Seguir em frente e alcançar a Canaã celestial. Esse é o nosso objetivo. O apóstolo vai relatar que ir ao terceiro céu, conforme 2 Coríntios 12, 2, 4, ele viu coisas inefáveis. O que é coisas inefáveis? Que não se pode nomear ou descrever, em razão de sua natureza, força e beleza. É indizível, é indescritível o que ele viu nas hostes celestiais, nos céus. Irmãos, esse texto é um convite a todos os cristãos, todos, sem exceção, a prostrar-se diante de Deus, buscando a sua presença santa, buscarmos a sua face e se santificar cada dia diante desse Deus maravilhoso. Pois para manter a paz com todos é necessário buscar a santificação. Seguir em paz com todos os homens significa buscar paz. Sabe aquela pessoa que pisou na bola com você?
mas é para buscar a paz com Ele também. Não ofenda voluntariamente ou desnecessariamente a ninguém. Não se ofenda facilmente com os outros. O suportar e tolerar por uma questão de paz e amor mútuo é santidade. Santidade interna e externa, de coração, de vida. Viva a mente de Cristo. Vamos encerrar esta palavra com o verso 31, que diz assim: portanto, como as Escrituras Sagradas dizem, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que Deus faz, na minha vida e na tua vida. Sabe, irmãos, o que Deus tinha para nós, já nos foi oferecido. O que Deus tinha para nós, já nos foi oferecido. Cristo, a cruz, a ponte que nos liga a Deus. Aceitar tudo isso só depende de cada um de nós. Praticar tudo isso, querido, só depende de cada um de nós. Sabe? Nós precisamos ter isso incutido na nossa alma, de modo que as pessoas olhem e não consigam saber aonde você está e aonde Deus está. Nós precisamos buscar esse patamar diante de Deus. Quando as pessoas olharem para nós, nós temos que transpirar o Espírito Santo de Deus na nossa vida. E como que nós conseguimos isso? É aquela palavra do arruma-cama, né? É aquela palavra do arruma-cama. Orando, jejuando, buscando a face de Deus. É dessa forma. Nós precisamos resplandecer esse Deus maravilhoso. Não há outro a quem possamos resplandecer. Ou seja, só depende de mim e de você. Como aquele jovem aprendiz que quis testar o seu mestre sábio, e a sabedoria do seu mestre frustrou os seus intentos. Então, que Deus tenha misericórdia da nossa vida, e hoje é um dia para nós refletirmos em tudo isso que foi falado aqui, porque hoje, assim como José lembrou, hoje é a Santa Ceia do Senhor. Hoje nós temos a oportunidade de pedir ao Senhor que perdoe os nossos pecados e que entre na nossa vida de uma maneira tal que nós possamos transpirar esse Espírito Santo de Deus na vida de outras pessoas. Eu agradeço a oportunidade. Deus seja louvado. Glória a Deus. 17. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Do 10 ao 17. Amém?